O Evangelho, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Jesus veio para os arredores de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Então, como eles acreditavam na reencarnação apenas dos profetas, eles disseram nomes de alguns profetas. E Jesus se coloca o tempo todo como filho do homem, porque ele densificou a sua energia para vir igual a todos nós, para ser o exemplo de como nós podemos viver na terra. E quando ele diz a Simão Pedro que não foi a carne nem o sangue que revelaram isso, mas sim meu Pai, ele está dizendo que ele é bem-aventurado porque ele não entendeu isso pelas palavras, mas sim, né? Não pelas palavras dos outros, mas sim pela intuição. Né? Então não foi pela carne, não foi pela palavra dos outros, não foi porque os outros disseram e ele concluiu. Né? Chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus fazia e ficou como suspenso, porque uns diziam: é João que ressuscitou dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Herodes disse: eu mandei degolar a João. Então quem é esse? De quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Isso está em Marcos e também está em Lucas. Após a transfiguração, então vamos lembrar que a transfiguração foi quando os discípulos viram Jesus conversando com Elias e Moisés. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que os escribas dizem é preciso que Elias venha primeiro? Então, porque nas Escrituras dizia que o Messias viria e que Elias viria primeiro para abrir o caminho. João Batista era a reencarnação de Elias e Elias veio como João Batista realmente para abrir o caminho para os ensinamentos de Jesus. E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Por quê? As profecias diziam que o Messias seria o Cordeiro de Deus, ou seja, seria dado em sacrifício. Então, os discípulos compreenderam que ele falou de João Batista. Está em Mateus e também está em Marcos. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Então, lembrando, né, o que a gente viu lá antes de começar os capítulos, na organização social e política do povo judeu, que os saduceus eram os materialistas da época, eles achavam que tudo acabava com a morte. Então, continuando, né? As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras,
não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira de como isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Porque a ressurreições supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que na ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Portanto, se segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto criança, os seus pais eram conhecidos, então João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Então, Nicodemos era fariseu, portanto, ele era estudado, era homem das leis e fazia parte do sinédrio, né? Então, uma noite, veio buscar Jesus. Ele veio à noite por quê? Devido à sua posição, não podia ser visto se encontrando com Jesus. Então ele veio, né, buscar Jesus e disse: Rabi, Rabi é mestre, Messias, né? Então olha o respeito. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: na verdade te digo que não pode ver o reino dos céus, senão aquele que nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não renascer na água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Não te espantes como o que eu te digo, que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aqui nós devemos entender que a água é o ciclo da vida, é a criação de Deus. Vamos evoluindo em espírito e em corpo carnal. Hoje nosso corpo está muito mais aprimorado, né, do que o Homo sapiens. Por quê? Nosso espírito está mais refinado. Por isso que aqueles que já ultrapassaram tudo que a Terra pode dar e tudo que eles podem dar para a Terra, já estão em outros planetas. Nicodemos perguntou: como se pode fazer isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Ou seja, ele que é doutor da lei e não consegue entender o que Jesus diz, nós só damos testemunhos do que vimos.
Jesus pode dar testemunho porque ele já conhece, ele já viveu, já experienciou, já chegou lá. Portanto, ele veio dar testemunho de onde podemos chegar se nós quisermos. Então ele fala para Nicodemos: se você que é doutor da lei não entende o que eu digo quando eu falo das coisas da terra, porque reencarnação é coisa da terra. Como você poderá entender quando eu falo das coisas do céu, das coisas do espírito, das coisas do plano espiritual? Seria muito difícil Nicodemos entender o que ainda hoje nós ainda não entendemos. Muitos de nós só entendeu intelectualmente, mas não com o coração. Muitos espíritas não veem seus filhos como irmãos a serem ajudados, mas como propriedades suas. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reduzidas, logo no começo do capítulo. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te espantes disso, que eu te digo que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não renascer da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do espírito, ao passo que em algumas traduções a expressão do espírito foi substituída por Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalva dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Então, ele fala isso porque as traduções foram levadas para o batismo que foi criado pela Igreja Romana, imitando o batismo que João Batista fazia. A palavra batismo significa mergulhar na água. João Batista usou o batismo como simbolismo. O mergulho nas águas era para se purificar, para se limpar dos pensamentos e das ideias e nascer daí um novo homem a partir desse mergulho, que na verdade era uma proposta para si mesmo do quê? Da sua reforma íntima. Jesus passa pelo batismo para simbolizar que a partir desse mergulho surgiria um novo homem, aquele que ia iniciar a pregação, que ele ia iniciar a profetização. Precisamos entender que o renascimento é o pacto que fazemos conosco através da nossa reforma interior. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre a ciência física e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos na Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja no meio das águas.
que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformou no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, simbolizam se o homem não nascer com o corpo e a alma. Nesse sentido é que foram compreendidos no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é do espírito. Jesus faz aqui uma distinção concreta entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele, independente do corpo. O espírito sopra sobre onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Então, vamos lembrar que Kardec coloca a alma como sendo espírito encarnado, e espírito é o espírito, o desencarnado, né? Quando ele fala de espírito, é o desencarnado, e quando ele fala de alma, está falando do encarnado, beleza? Nessa última acepção, a sequência mas não sabe de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com corpo, saberíamos de onde vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consequência do princípio da pré-existência da alma e, portanto, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis compreender bem, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura, não existe alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordena o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. Então, Jesus está colocando que os profetas anteriores a ele diziam que se ganhava o reino dos céus pela violência, matando os infiéis, matando os gentios, conquistando as suas terras.
Mas Jesus disse que não entrará no reino dos céus aquele que não nascer de novo, e que só entrará no reino dos céus pela caridade, pela solidariedade, pelo amor e por tudo o mais que ele disse. A seguir, acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles de vosso povo que estiverem sido mortos, viverão de novo. Os que estiverem mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós que habitais o pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso está em Isaías. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse ouvido falar da vida espiritual, se quisesse ter dito que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão. Ou seja, ele já estava falando da reencarnação. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seriam as negações das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez, e o seu corpo separado do espírito é consumido, em que se tornaria ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha transformação, ou seja, a minha mudança, a minha reforma íntima. Está em Jó, segundo a tradução de Saci. Quando o homem morre e perde toda a sua força e expira depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue a minha transformação. Essa é uma tradução de uma Bíblia protestante. Quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei novamente. Essa é uma versão da Igreja Grega. Então, a mesma passagem de Jó, agora, nessa terceira aí, com a tradução da Igreja Grega, quer dizer, uma tradução da Igreja Ortodoxa. Então, veja, as mesmas coisas, algumas palavrinhas modificando, o sentido para o seu entendimento na determinada linha cristã que eles seguem, O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pelas águas do batismo, que ele certamente não conhecia. O homem, tendo morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Então, Jó quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes de se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre tiver acabado, esperarei, porque a ela voltarei novamente.
Jó parece se colocar, após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Portanto, não é duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Um dia suas palavras constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem opinião pré-concebida. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se, no plano físico, as das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque se encontra na terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir o seu verdadeiro sentido. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e estreitados. O princípio oposto é que destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, porque uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo ciclo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, e os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Ou seja, sempre somos ajudados pela nossa família espiritual. Nossa família encarnada são nossos parentes, nossos amigos, nosso colega de trabalho. Estamos sempre numa rede de energia, numa rede de amor, nos ajudando mutuamente, quer estejamos encarnados ou não. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Então, podemos ter inúmeras reencarnações, mas o afeto não se modifica, não necessariamente estando juntos na mesma encarnação. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem com o mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se
com a causa que a provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quando as pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para outra. A morte as separa na terra e no céu. Eu vou parar por aqui que não vai caber tudo.